Você está querendo fazer um dashboard para a tua diretoria, para os teus gestores e as lideranças da empresa conseguirem analisar, mas você está na dúvida de como construir, não necessariamente passo a passo dentro do Excel, o gráfico, a tabela dinâmica, a base e tal, mas você está na dúvida sobre o raciocínio. O que você tem que pensar na hora de estruturar um dashboard? Então, essa aula é para você. Eu vou te mostrar passo a passo como fazer um dashboard como esse, ou como esse aqui que está na tela, e vários outros que eu vou mostrar para você aqui nessa aula, passo a passo pensando do zero. E aí, no final dessa aula, minha intenção é fazer com que a estratégia do projeto esteja muito mais clara para você. Fechado? Então vem comigo, bora para a aula! Desde já, prazerzaço estar aqui, eu sou o Caio, professor de Excel do canal do YouTube da Atuar, e nessa aula eu quero falar contigo sobre esse passo a passo, como estruturar um dashboard para mostrar o que a diretoria realmente quer ver e fazer com que você se destaque com os seus projetos aí, né, de dashboards, relatórios interativos. Beleza? Ó, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e se liga aqui na descrição do vídeo, eu estou falando sobre a Atuar 360. Cara, é simplesmente a nossa plataforma completa de treinamentos de Excel, Power BI, inteligência artificial do zero ao avançado, com certificado e muito mais. Dá uma olhada aqui na descrição que eu acho que você vai adorar. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo para você poder fazer um dashboard como esse que está aqui na tela. Eu vou até te mostrar outros, ó, como esse de recrutamento que está aqui na tela também, ou como esse de vendas que está aqui na tela. É você entender do negócio. Ou seja, é você buscar entender qual que é a análise que tem que ser feita. Por exemplo, esse dashboard que está aparecendo aqui na tela. A gente tem uma base de vendas. Eu tenho o código de venda, eu tenho a data, eu tenho o vendedor, o preço e o projeto. Cara, o que seria interessante a gente, numa base de vendas de uma consultoria, ou seja, a consultoria vende vários tipos de projetos diferentes. Projeto Z, projeto X, projeto Y. Isso aqui são nomes fictícios, mas poderia estar aqui. Planejamento financeiro, planejamento estratégico, estruturação de processos comerciais, enfim. E aí, o que é interessante da gente ver? Talvez o ticket médio por projeto, talvez a gente conseguir ver o valor de venda médio por cada vendedor, a gente conseguir analisar as vendas mensais. O que é interessante? E aí, antes de você começar a elaborar esse projeto, se você, por exemplo, é um analista da área comercial e você ajuda a área de vendas, né, a área comercial, a fazer esse tipo de projeto, senta com a tua liderança, senta com o coordenador, com o gerente e pergunta para ele, cara, o que é relevante para a tomada de decisão aqui dentro da companhia? Que vai fazer o nosso time identificar os gargalos, os erros, os acertos e tomar as decisões corretas para caminhar para a direção correta e, cara, seguir crescendo a companhia. E em cima disso, você constrói o teu projeto. Então, nesse aqui, por exemplo, a gente conseguiu fazer uma análise por vendedor. A gente conseguiu ver aqui quanto que o Caio vendeu por mês. Então, eu consigo ver aqui o valor vendido pelo Caio e o valor total por ano. Se eu mudar aqui o ano, ó, toda a minha análise vai mudar, 2021, 2022, 2023. Então, nesse caso aqui, o foco era uma análise completa de vendas por mês, por ano, onde eu consigo também ver o total anual vendido aqui. E além disso, a gente também tem uma relação de vendas gerais no ano. Então, essa daqui eu não tenho vendedor nesse gráfico aqui de área, né? Eu tenho o valor total vendido por mês, e aí, conforme eu mudo aqui o ano, ó, aquele gráfico ali ele vai mudar. De boa? Então, é uma análise interessante que, de novo, foi feita passo a passo, conversando com a liderança, conversando com a área, entendendo quais são os indicadores relevantes para a tomada de decisão aqui dentro da companhia. E aí, de novo, são dados hipotéticos aqui, né? Essa parte de projetos, eu consigo ver a quantidade de projetos do projeto Z, projeto X e tal, e o percentual. Então, isso aqui é interessante. Por quê? Deixa eu conversar. Vai facilitar a tomada de decisão do meu líder para que ele possa entender onde está errando, onde está acertando. Se o projeto Z está saindo mais, cara, interessante. Vamos fazer alguma promoção nele? Como é que ele está sendo executado? Por que ele está sendo mais buscado? Será que eu consigo fazer um upsell com o projeto X entre o Z e o X? Vamos pensar junto. Então, esse é um exemplo de análise. Esse é o primeiro passo. Deixa eu voltar e caminhar para esse aqui agora. É um dashboard de recrutamento e seleção. E se você está gostando dos dashboards, da forma como eu estou pensando esse tipo de projeto, na descrição, cara, eu estou falando sobre a Atuar 360. É a plataforma que tem os treinamentos completos aqui da Atuar do zero ao avançado. Acho que você vai adorar. Se você está nesse momento de aprendizado, de Excel, Power BI, inteligência artificial, eu acho que você vai realmente gostar e vai te ajudar no dia a dia. Esse outro projeto aqui é um projeto de recrutamento e seleção.
onde esse dashboard consegue analisar de acordo com o status, se o candidato foi aprovado, foi reprovado, e de acordo com o sexo, masculino, feminino, toda a análise das trilhas do candidato, candidato por área, candidato de percentual de aprovação aqui no caso, né, que eu estou selecionando as duas, sazonalidade das entrevistas, candidatos por ano, quantidade de aprovados, total gasto em anúncio. E de novo, eu conversaria antes de montar o projeto com o meu time de RH, com o meu time de recrutamento e seleção ali na parte de gestão de pessoas e buscaria entender, olha, dentro de um processo seletivo, para que o nosso próximo seja melhor, para que a gente consiga entender os erros desse que a gente está construindo, o que é relevante para a tomada de decisão, minha liderança? É relevante a gente saber, beleza, quantos candidatos a gente teve, a gente saber quantos candidatos do sexo masculino, do sexo feminino, quantos candidatos por área, de TI, de RH, de produção, a gente recebeu durante todo o processo seletivo que ficou aberto, a sazonalidade das entrevistas, quantas entrevistas a gente fez a mais por mês, e etc, para poder ter um comparativo ali, candidatos por ano, quanto que a gente captou, total gasto com anúncio, isso aqui é importante, se eu estou gastando muito para poder fazer um processo seletivo, será que vale a pena abrir? Será que não vale a pena olhar para os talentos internos que eu tenho dentro da companhia e montar uma jornada de formação de time para que eu não precise abrir um PS novo, um processo seletivo novo, e sim capacitar quem eu tenho dentro do meu time? Ou seja, você repara que são vários questionamentos que você tem que fazer antes de montar o dashboard. Então o que eu te sugiro? Pega um bloco de notas, pega uma anotação, um caderno que seja, e vai estruturar essa estratégia antes de você montar o teu projeto, antes de você montar o seu dashboard. Que aí vai ficar muito mais fácil de você construir um projeto como esse aqui. Ou como esse aqui, por exemplo. Esse aqui é uma análise de projetos internos, onde a gente consegue ver tipo de projeto, orçamento por mês e tal. Então, o primeiro tópico a gente já entendeu. O segundo tópico, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da escolha assertiva dos gráficos. Ou seja, o gráfico que você coloca no teu dashboard, ele vai ser tão importante quanto a informação, a estratégia que a diretoria quer ver. Por quê? Se a estratégia estiver alinhada, ou seja, eu estiver conseguindo, eu estar conseguindo mostrar os riscos, as oportunidades, os resultados e tal, bacana. Mas como eu estou mostrando isso? Quais são os gráficos utilizados? Como é que está a estrutura disso? Cara, vai ajudar demais, demais, demais. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo o tipo de projeto. Projetos pequenos, projetos médios, projetos grandes e muito grandes. Cara, repara que são apenas 4 categorias. Então é algo pequeno, que eu consigo colocar dentro de um gráfico de pizza e analisar de forma percentual. Eu consigo ver que, cara, projetos muito grandes a gente está vendendo bem pouco, né? 11%. Projetos grandes a gente está vendendo 19%. E aí dentro dessa companhia específica eu tenho as categorias do que é um projeto pequeno e tal. Isso já estaria categorizado antes de fazer o projeto. Orçamento por mês. Cara, eu já consigo ver uma distribuição no gráfico de barra, de forma organizada, janeiro, fevereiro e tal, eu já conseguiria ter esse comparativo. Aqui na parte de orçamento por área, eu já tenho um gráfico de coluna, que fica mais fácil para eu poder comparar ali o valor total da área de logística, 7.520, eu coloquei um rótulo de dados, não é apenas o gráfico de coluna. Fica muito mais fácil de eu olhar para a TI. Talvez se fosse no formato percentual, 11%, 19%, não ficaria tão fácil assim de ver e tomar uma decisão de que, cara, logística a gente está gastando muito mais do que se comparado à TI. Então, concorda comigo que o tipo de gráfico, seja de barra, seja de coluna, seja de pizza, e a forma com que ele está editado, colocando rótulo de dados, colocando título, colocando percentual, colocando formato de moeda, isso vai mudar drasticamente o jeito que o teu dashboard é visualizado. Então, o tipo de gráfico, ele vai fazer essa alteração ali de forma super objetiva. Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de rosca, onde eu consigo ver a concentração de receita por estado dentro de uma seguradora. E aí eu consigo ver que São Paulo está 26%, Rio 23%, Minas 26%, está muito bem empatado. Então o gráfico de rosca ele me mostra essa proporção muito bem feita. Não necessariamente que esse é o gabarito, teria que ser sempre esse. Mas esse tópico que eu estou falando aqui agora, quando você está estruturando o teu dashboard, pensa sobre o gráfico, ele está transmitindo com clareza a informação que você quer ali. Ele está transmitindo aquele indicador com muita clareza, passo a passo, para que qualquer pessoa consiga bater o olho e entender. Tipo esse aqui, é um gráfico de linha, onde eu consigo destacar a quantidade de apólices por estado. Aqui eu conseguiria botar um de coluna, por exemplo, mas a gente escolheu colocar um de linha para poder ficar bem didático aqui, bem fácil também de tomar decisão, mas um de coluna chegaria muito bem.
Então esse segundo tópico, ele é muito bom para você poder transmitir a estratégia que você traçou no passo anterior de forma clara e objetiva. Os gráficos, como você personaliza, qual gráfico você escolhe para poder colocar aquela respectiva informação. E agora, para fechar, terceiro tópico para você estruturar um dashboard para a tua gestão ver e, cara, você se destacar com isso. Eu quero falar um pouquinho sobre hierarquia visual. Como assim? A forma com que você lê o seu projeto, com que o usuário lê o teu projeto de cima para baixo e toma decisão. Por exemplo, nesse aqui de análise de projetos internos, repara que logo de cara, de cima para baixo, que é como a gente geralmente bate o olho no dashboard, eu já tenho a média de orçamento, a contagem de orçamentos solicitados e a soma de orçamento dessa base de projetos internos. Depois eu tenho o orçamento por área, o orçamento por mês e o tipo de projeto. Então repara que de cara na hierarquia visual eu vejo o KPI, eu vejo o indicador principal, os indicadores principais dentro daquela análise. Eu consigo ver que, cara, o orçamento médio é de R$231 mil. Eu consigo ver que a gente solicitou 200 projetos. E aqui, ó, de forma fácil e acessível, eu consigo clicar no gerente e aí eu mudo a média de orçamento, eu mudo a contagem, eu mudo a soma de orçamento solicitado, de forma organizada aqui na esquerda, onde estão as minhas segmentações. E aqui no centro eu vejo os gráficos. Então a hierarquia visual ajuda muito. A gente falou sobre 3 coisas até aqui. A estratégia, o tipo de gráfico e a formatação que você coloca nele. E a hierarquia visual. Então conforme eu mudo o mês, conforme eu mudo o ano, algumas coisas vão se ajustar ali para a gente poder tomar a decisão. E na esquerda eu tenho a segmentação de dados. No centro eu tenho os gráficos. E nesse caso aqui eu tenho em cima os indicadores ali para tomar decisão. Não significa que essa tem que ser sempre a estrutura, mas você vê que tem uma estrutura clara. Eu não peguei e botei essa segmentação, esses botões aqui, ó, que eu estou clicando, no meio do gráfico, aqui do lado, aqui de forma poluída aqui. Então essa hierarquia visual, assim como esse projeto, indicadores em cima, gráficos aqui, segmentações aqui, ó, do lado, ajuda muito para facilitar a tomada de decisão. Aqui, gráficos no meio e aqui as segmentações, nesse caso, ó, repara que elas estão em cima e os indicadores estão um pouquinho aqui e um pouquinho em cima, mas tá tudo de forma organizada, tem uma hierarquia distribuída para o teu dashboard fazer sentido e chamar a atenção dos seus líderes, dos seus gestores dentro da companhia. Então, assim, a gente viu 3 passos, 3 tópicos importantes para você estruturar um dashboard que a diretoria realmente quer ver. Estratégia, escolha assertiva de gráficos e hierarquia visual das informações de gráficos, segmentação de dados e indicadores. Se você gostou dessa aula, cara, eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais da Atuar 360. É a plataforma completa, onde a gente ensina Excel, Power BI, inteligência artificial do zero. Sério, clica aqui na descrição do vídeo, que tem um link explicando tudo sobre ela. Tem certificado, cara, preço super acessível. Dá uma olhada para você poder fazer a tua inscrição e começar a estudar com a gente e ter aulas como essa, cara, super fantásticas para você poder arrebentar no mercado de trabalho, tá bom? Ó, tamo junto. Se você ficou comigo até o final e gostou da aula, deixa um comentário aí, Caio, gostei, valeu. Fico muito feliz para poder gravar próximas aulas. Beleza? Ó, abraço e até a próxima.